A graça e a paz, meus irmãos. Louvado seja o Senhor porque nos permite, em meio ao confinamento e ao contexto que nós estamos vivendo, poder louvá-lo e adorá-lo. Continuaremos as nossas mensagens diárias para que o Senhor assim venha fortalecer a vida dos amados irmãos, para que possam a cada dia reforçar a sua oração particular, que possam a cada dia fortalecer o culto doméstico, para que, como igreja, possamos estar, mesmo com os nossos cultos suspensos, com a nossa vida espiritual ativa, pois, como igreja, precisamos continuar dando testemunho da palavra do Senhor, daquilo que Cristo tem feito, sabendo que o que tem acontecido no nosso contexto, por conta do vírus, do coronavírus, é que Deus, apesar do caos, apesar da adversidade, Deus está no controle de todas as coisas. Meus amados irmãos, quero compartilhar com vocês um texto da palavra do Senhor que se encontra em Marcos capítulo 4, dos versículos 35 ao 41, que diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhe disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O tema da mensagem de hoje, meus irmãos, é: Fiquem quietos, Jesus está presente. Meus amados irmãos, estamos em turbulência. Estamos em um período difícil para o mundo. O mundo está quase a naufragar. Há desesperos para tudo quanto é lado. O pânico se instalou e nós vemos uma realidade bem inóspita. As pessoas estão agitadas, as pessoas estão correndo para um lado e para o outro. As pessoas estão em casa, com medo, apavoradas, para não serem contagiadas com esse coronavírus. As pessoas choram, as pessoas estão intranquilas. É cada vez mais crescente o número de contaminados. Vivemos então em confinamento com o propósito de ajudar a sociedade para que esta praga não se alastre. Meus amados irmãos, diante desse contexto, o Senhor quer nos ensinar neste momento que nós devemos ficar quietos, pois Ele está presente. E estando as famílias, estando as pessoas, estando a mãe, estando o pai, estando o jovem desesperado, muitas pessoas inquietas gritam, esbravejam, o desespero é geral, mas Jesus, assim como disse ao mar, se aquiete, se acalme, pois Ele está presente. Meus irmãos, a história de Jesus com seus discípulos no barco mostra claramente a realidade em que nós estamos vivendo. O barco é este mundo tenebroso, este mundo em caos, esse mundo em pavor. Só que Jesus entrou no barco e Ele se faz presente. Sim, meus irmãos, a tempestade que se instalou é a realidade que estamos vivendo. E quais são as lições que o nosso Senhor nos dá através deste episódio? Primeira coisa, meus irmãos, antes de tudo, antes de qualquer verdade ser instalada no nosso coração, fiquem quietos. O Mestre está agindo. O Mestre está conosco. A primeira lição que esse texto nos ensina é que o barco representa a nossa vida. É que o barco também representa esta sociedade em caos. Jesus mesmo disse que no mundo nós teríamos muitas aflições. E naquele momento os discípulos estavam em plena tempestade. O navio estava a pique. E eles desesperados. Talvez uma grande pergunta que eu faria a você seria o seguinte, ou algumas perguntas na verdade. Você entraria num barco sabendo que ele teria, sim, a grande possibilidade de naufragar? Você embarcaria em um avião sabendo que
que a cada 10 voos, 3, 4 ou 5 caem? Você iria para uma cidade sabendo que a tendência, a probabilidade de ser contagiado com este coronavírus? Será que você iria? Com certeza não, né, meus irmãos? Nós temos 2 textos que podem nos confortar para entender que, diante da realidade instalada, que o barco representa a nossa vida e que a tempestade também representa a realidade da sociedade em caos. Devemos entender. Em João 16, 33, nós temos o versículo em que as palavras do próprio Senhor nos dá ânimo, que diz assim: tenho-vos dito para que em mim tenhais paz no mundo. Tereis aflições, sim, no mundo, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Tiago, capítulo 1, versículos de 2 a 3, nos diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Algumas outras versões falam paciência. O nosso Senhor está presente, mas esse barco representa a nossa vida. E se o barco representa a nossa vida, e se o barco representa a história dos discípulos, e Jesus estava dentro do barco, Ele está também na nossa vida. Em segundo lugar, meus irmãos, Jesus se faz presente. E Ele não está indiferente à nossa causa. Muitos podem pensar: Deus se esqueceu de nós. Deus está completamente furioso. Verdade, Deus está furioso, Deus está irado. O homem, a sociedade, virou as costas para Deus. O seu pecado é tão grande que eles vivem como se Deus não existisse. Mas Ele se faz presente. Sim. Meus irmãos, os discípulos expressaram lá no versículo 38 um desespero tão grande que eles afirmaram o seguinte, perguntaram ao Senhor na verdade: Mestre, o Senhor não se importa? O Senhor não está nem aí para nós? O versículo 38 mostra exatamente a inquietação. Os termos do versículo diz assim: o Senhor não se importa que pereçamos? Nós estamos quase para morrer e o Senhor está aí dormindo. Meus irmãos, Jesus nunca prometeu facilidade. Jesus nunca disse que a vida seria fácil. Ele prometeu, sim, que o seu Espírito Santo estaria presente em meio a estes desafios da vida. Ele sabe o que você está passando. Jesus sabia muito bem o que os discípulos iriam passar. Entendam uma coisa, foi Jesus que colocou os seus discípulos no barco. O barco é a nossa vida, o barco está em turbulência, a sociedade está passando o que está passando porque o Senhor nos permite passar por isso. Meus irmãos, se Ele sabe porque nos colocou nesta realidade, Ele sabe o que estamos passando. O Jesus que dorme no barco não representa um Deus indiferente. Pelo contrário, sabe por quê? Ele se faz presente. E Ele não está indiferente à nossa realidade. Ele sabe muito bem o que você está passando. Ele sabe a sua inquietação. Ele sabe, principalmente nesse contexto, que talvez seja uma das questões, além da saúde, além da própria vida, é como ficarão os nossos empregos, como ficará a realidade de trabalho, como vai ser o meu salário no final do mês. Meus irmãos, o Senhor sabe muito bem o contexto, sabe muito bem a nossa realidade. Ele nos ama, está presente e cuidará de nós. Meus irmãos, devemos entender que os problemas têm ajudado todos nós a estarmos diante do Senhor. Talvez, nesse contexto que estamos vivendo, nós teremos muitas pessoas. Eu sei que teremos muitas indiferenças, muitas pessoas odiando a Deus por isso, por conta desta realidade. Mas, em contrapartida, nós teremos muitas pessoas se dobrando, se voltando para o nosso Deus, se voltando para o Evangelho, se colocando diante do Senhor, reconhecendo que Ele é Deus. As pessoas irão reconhecer pelo poder do Evangelho que elas estavam distantes, que elas estavam em pecado e que precisam se voltar para o Senhor. Meus irmãos, percebam o seguinte: os discípulos só lembraram dele quando veio a tempestade. Assim as pessoas têm lembrado do Senhor neste contexto. Isto é ruim, também é bom. Ruim porque
evidenciou a indiferença humana. Mas o bom é porque as pessoas se lembraram do Deus vivo, do Senhor dos Senhores e do Rei dos Reis. Muitos estão indiferentes, mas muitos estão sendo despertados pelo Espírito Santo de Deus, por meio da sua palavra, para buscarem ao Senhor. A terceira lição que o Senhor nos ensina, talvez esta seja a grande realidade para todos nós, que é, meus irmãos, que todos nós precisamos ficar quietos. Sabe por quê? Jesus está presente. Isso me faz lembrar do salmista, lá no Salmo 46, dos versículos 10 e 11, que diz assim: aquietai-vos e saber que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Meus irmãos, aquietem a alma de vocês, aquietem o coração de vocês. O nosso Senhor se faz presente no barco da nossa vida. A quarta verdade é que Ele nos estimula a entender uma grande realidade em meio à turbulência. E Ele quer que tenhamos fé. Olhem só, meus irmãos, quando o Senhor desperta, Ele repreendeu o vento, Ele disse ao mar: acalma-te, emudece. Aí o vento se aquietou. Voltou a ter alegria. E aí então ele questiona os seus discípulos: como é que não tendes fé? O Senhor quer que tenhamos fé exatamente nesse contexto. Exatamente diante desta realidade, Ele quer que nós o temamos e que possamos crer no seu nome. Marcos capítulo 5, versículo 36 nos diz o seguinte: não temas, crê somente. Um outro salmista vai nos ensinar a compreender a realidade em meio às aflições da vida. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio, o Deus meu. Meus irmãos, o Senhor, assim como repreendeu os ventos, a tempestade, Ele também tem falado a nós. Sabe o que? Acalma-te, emudece, ou seja, fica quieto, não murmura, não reclama, apenas confia, pois o nosso Senhor está dentro do barco. A última realidade e ensinamento que o Senhor nos deu, e não menos importante, meus irmãos, é que Ele é Deus e está no controle de tudo. Repetidas vezes, os mensageiros, dentro desse contexto que nós estamos trazendo aos irmãos, têm dito o seguinte, que Deus é soberano. E devemos repetir isso para que inculque no coração dos irmãos esta grande verdade e realidade. Jesus é o nosso Deus. E Ele está no céu, como diz o Salmo 115, e tudo faz como lhe agrada. As nações perguntam: onde está o nosso Deus? Ele está lá, conduzindo com misericórdia. Ele é o Deus providente, que sustenta o mundo em suas mãos. A grande pergunta é: o que Jesus não poderia fazer? Se Ele é poderoso, tudo faz como lhe agrada, o Deus supremo, soberano, Deus onipotente. Se Ele é Deus poderoso, será que Ele não tem a capacidade de acalmar uma tempestade? Será que Ele não tem a capacidade, o poder de controlar um grande vírus? Meus irmãos, o Senhor acalmou uma tempestade. Ele diz: emudece, fica quieta, para. Assim também o Senhor quer falar aos nossos corações, assim como Ele pode falar este perverso vírus. Muito mais, Ele quer aquietar nossa alma para que descansemos nele. Existe alguma coisa que Deus não saiba? Existe alguma coisa que Deus não tenha conhecimento, que esteja fora do seu controle? Não. Deus sabe de tudo, Deus controla tudo, conduz todas as coisas. Nenhum fio de cabelo da nossa cabeça cai sem o consentimento do Senhor. Por isso, meus irmãos, fiquemos quietos. O nosso Senhor está presente. O nosso Deus está no barco e tem poder para aquietar as tempestades da nossa vida.
Por isso nós devemos confiar e descansar as nossas almas naquele que está conduzindo o barco das nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a nossa igreja, que Deus abençoe a nossa realidade, pois confiamos em Deus, pois Ele tudo faz como lhe agrada, pois está no controle de todas as coisas. Deus te abençoe e te guarde. Amém.